psicopedagogas, você sabe avaliar pessoas que já vêm com laudo médico? Sim? Não? Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar 15 coisas imperdíveis para facilitar aí a sua avaliação em casos de pacientes já laudados. Então, vem comigo. Quer receber mais conteúdos como esse? Curta, compartilhe e ative o sininho. Então, gente, como sempre, eu fiz uma colinha, tá aqui um mapa mental do que eu vou falar hoje. Se vocês quiserem, né, esse material desse mapa mental, pode me pedir. Lá dentro do grupo Inspira, né, se você estiver lá dentro do grupo Inspira Psicopedagogos, fica mais fácil que você me chama diretamente no WhatsApp e eu te mando diretamente pra você, tá bom? É só pedir que eu mando. Vamos começar? Então, 15 pontos importantes para uma avaliação psicopedagógica em casos de pacientes já laudados. Né? Então, o que é um paciente já laudado, gente? É um paciente que já veio do médico com CID. Né? Ele pode ter algum CID que tem, né, causa, né, problemas também nos processos de aprendizagem. Então, o médico manda para uma avaliação psicopedagógica. E o que a gente deve fazer? Eu separei aqui 15 passos mais importantes, né, que a gente precisa ficar atento para a gente fazer essa avaliação. Beleza? Então vamos lá? Vou pegar minha cola aqui. Primeira coisa que eu coloco aqui é que a gente precisa escutar com qualidade a queixa do nosso paciente ou dos familiares. O que é isso, gente? A gente tem que entender o que está incomodando esse paciente, os familiares ou a escola, né? O que está sendo desconfortável para eles, né? Isso é muito importante. Então, isso acontece ali bem no primeiro atendimento, no primeiro contato com os pais do cliente ou até mesmo com o próprio cliente. Beleza? Vamos pro 2? Gente, no caso de clientes laudados, eu aconselho a fazer a anamnese no início. Eu aconselho sempre fazer no início, mas no caso de clientes laudados, é mais importante ainda fazer no início, para você compreender como é que está esse processo, né, na vida desse paciente, na vida dos familiares, compreender ali, né, mais a fundo como está o seu paciente. Então, é um segundo pulo do gato aqui, né, na avaliação de crianças, né, de pacientes com laudo, é fazer a anamnese no início da avaliação psicopedagógica. Terceiro passo, gente, é você fazer uma cópia de todos os laudos, da escola, do médico, da fono, tudo que tiver laudo do nosso paciente, fazer uma cópia e também fazer uma análise minuciosa dos CIDs, das informações que tem ali, com bastante critério, levantando bastante pontos interessantes para sua pesquisa psicopedagógica. Então, faça isso. Xerox de tudo, tenha em mãos esse documento e pesquise ele, analise esses laudos. O quarto passo é muito importante também, porque nele você vai verificar as características dos CIDs que foi colocado pelo médico, né, lá no relatório. E é dessas características você vai começar a compreender por quê, gente. Existe uma diversidade enorme de CIDs e de características e de doenças, patologias que afeta a aprendizagem. Então, a gente não é capaz de saber todas na ponta da língua. Então, é importante a gente verificar qual foi, né, o CID mencionado pelo médico, pesquisar sobre esse CID, as características, né, de uma forma geral, para a gente conhecer. Beleza? Então, para a gente estar maduro em relação à forma geral daquela doença, daquela patologia, né, que está ali descrita naquele CID. Então, a gente precisa saber como ela age, né, de forma geral. Por quê, gente? Porque depois que a gente parte para o nosso paciente, né, então a gente vai do geral, entende ali, e depois a gente começa a ver como é isso na vida acadêmica, né, nos processos educativos do nosso paciente. É muito importante fazermos uma relação de sintomas que aparecem
no laudo médico ou de outros profissionais, no falar, no comentar da família, no comentar da própria criança ou paciente, para que a gente possa ter ali essas características que já estão ali definidas e bem visíveis, né? Você faz uma lista delas. E aí você vai conhecê-las melhor dentro da sua avaliação. Você vai compreender melhor como isso está agindo dentro dos processos educativos do seu paciente. Então, essas são as características que foram percebidas, tanto pela família, pelos médicos, pelo próprio cliente, pela escola, que tem a ver com o CID, né? E por quê? Como ela está agindo ali na vida do nosso paciente. É muito importante a gente fazer essa relação. Esse é o passo 5. O passo 6, gente, ele é um pouquinho diferente do passo 5. Ele está relacionado às coisas que aparecem como característica lá dentro do CID, da doença ou do transtorno, enfim, né? Aparece, mas não são mencionados nem pelos médicos, nem pela família, nem pelo próprio paciente, tá? Pode ser algum sintoma que não aparece, não aparece no seu paciente, ou ele ainda não percebeu que tem, ou o laudo médico não percebeu que tem, porque a gente vai pesquisar e a gente vai verificar também se essas características realmente não aparecem nos nossos pacientes. A gente entender como funciona o nosso paciente dentro daquele laudo que foi passado, dentro daquele CID que foi passado. Beleza até aqui? Então, já foram 6 passos importantíssimos. O 7º passo, que é super importante, a gente tem que realizar o protocolo de avaliação psicopedagógica todinho. Não tem essa de pular uma porque já sabe disso. Quem sabe disso foi um outro profissional. Você ainda não pesquisou com o olhar psicopedagógico. Então, você tem que fazer todas as etapas. Aquelas tradicionais, todinhas. Depois, os específicos, você vai poder escolher. Mas, nos tradicionais, anamnese, EOCA, provas piagetianas, né? A partir de 5,5, 6 anos de idade, projetivas, lateralidade, né? Psicomotricidade. Agora me falhou aqui na memória todas que são as básicas, mas aquelas básicas você tem que fazer em todos os processos de avaliação. Esses processos, porque tem um laudo, não quer dizer que você vai fazer mais ou menos. Tem muitos mentores que falam, ah, não, aí você faz só uma triagem, não sei o quê. Não funciona na psicopedagogia, porque a gente está fazendo um olhar clínico psicopedagógico. Então, a gente não aproveita o olhar de outros e substituindo o nosso. A gente aproveita o olhar de outros, laudos, relatórios, para somar com o nosso, tá bom? Então, todo o protocolo de avaliação psicopedagógica precisa ser cumprido pelo psicopedagogo e acrescentado essas coisas aqui que eu tô colocando, beleza? Então, esse ponto é importantíssimo, não se esqueça disso, viu, meninas? Ai, ai, ai! É importante a gente avaliar todas as características, esse é a oitava dica. É importante a gente avaliar todas as características educacionais do nosso paciente. O que é isso, Raquel? Eu tenho que entender como é que ele lê, como é que ele faz as contas, quais são os processos deles educacionais. Eu tenho que estar atenta a cada detalhe educacional e tenho que pesquisar dentro dessa avaliação psicopedagógica, tá bom? Esse aqui é a 8ª dica. A 9ª dica. Caso você perceba que tem uma característica educacional que você ainda não compreendeu direito, que você tem dúvida, então faça outro teste, outra atividade, outro jogo junto ao seu paciente, até que sane a sua dúvida, tá? A sua dúvida profissional dessa pesquisa avaliativa que você está fazendo. Então, se eu estou com dúvida em relação à atenção do meu paciente, eu vou promover testes de rastreio, vou promover jogos que vai dar para mim verificar a atenção, eu vou promover, né, outras atividades que vai estar ali provocando, né,
essa atenção do nosso paciente para a gente verificar como é que funciona essa atenção, até que a gente sana a nossa dúvida. Estou falando de atenção como um exemplo, mas pode ser em qualquer área, né? Se você tem dúvida, realmente essa pessoa troca o P com B? Então, várias situações onde que tem essa situação para, né, as palavras com P e B, para você realmente pontuar. Aqui ela troca, aqui ela não troca, né? Então, a gente precisa ter isso bem claro antes que a gente registre alguma coisa sobre os nossos pacientes. Uma coisa muito importante, eu acho que é a mais valiosa, é o top 10 dessas 15 aqui. Eu acho que é muito valiosa, é mais não? Ai, todas são muito valiosas, mas ela é muito valiosa, gente. Os nossos pacientes não são um CID, tá? Mesmo que eles apareçam aí já laudados, eles não são um CID. Eles têm características próprias deles que possam contribuir para o processo educativo deles, como também pode não contribuir para o processo educativo. E a gente precisa se atentar a isso, a esse olhar daquele paciente que está ali na nossa frente, compreender aquele paciente. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo uma avaliação psicopedagógica, qualquer que seja, né? Mas a laudada, acontece mais erros relacionados a isso, porque se vem um CID já de TDAH, a gente corre o risco de não aprofundar em onde, né, esse paciente tem características que realmente está trazendo prejuízos educacionais. A gente perde o foco um pouco, né? A gente tem tendência a perder o foco. E não é para fazer isso. Um psicopedagogo sério que está ali querendo fazer seu trabalho vai olhar os aspectos educacionais do paciente, independente do CID, do laudo que esse paciente tiver ali. A gente tem que ver isso, o que está prejudicando ele, o que está causando isso. É uma coisa de pesquisar. E a outra, quais são as habilidades? Onde é que eu posso me apoiar, né, para desenvolver essa pessoa? Então, a gente precisa sempre pensar que nossos pacientes não são os CIDs, eles são pessoas e a gente precisa entendê-los como pessoas, tá? 10, top 10. Item 11º aqui da nossa lista dos pontos importantes. Ele é até um pouco assim, para ressaltar o 10, tá? Que é diagnóstico diferencial, onde olhamos para as subjetividades educacionais dos nossos pacientes. O que é isso, gente? É quando a gente está ali diante dos nossos pacientes, a gente percebe ele como ele é nosso fruto de análise, é ele que está ali. O que acontece com ele é o que é importante. O que ele fala dele é o que é importante. O que a família traz dele é importante. Então, a gente precisa humanizar a nossa pesquisa. A gente tem que trazer... Eu falo que nossa pesquisa de avaliação psicopedagógica, ela é uma coisa... É como se a gente estivesse fazendo um artesanato. E a gente está modelando para uma educação... pesquisando uma educação do paciente, própria do paciente. Então, se sinta um artesão fazendo uma coisa especial para o seu paciente. Porque a gente tem que verificar, são as subjetividades, são os detalhes educacionais que impedem ou facilita ele, né, a se desenvolver. Não é é o que impede e facilita, porque são nesse olhar, né, nessa pesquisa do indivíduo, é que a gente consegue estruturar depois todo o nosso processo interventivo ou de acompanhamento psicopedagógico. Então, a gente entende quem é esse ser, esse indivíduo, dentro dos seus processos educacionais. E a partir daí, a gente age, toma a ação, né? E depois da pesquisa vem a ação, que é a intervenção ou acompanhamento. Tá bom? Vamos pro próximo? 12º
Pois é um item muito importante também, gente. Quando a gente tem dúvida numa avaliação psicopedagógica, quando a gente está muito com dúvida, a gente está angustiado, a gente precisa, é honesto da nossa parte com a gente mesmo e com o nosso paciente, buscar um supervisor psicopedagógico qualificado para o caso. O que é isso, gente? Olha, eu vejo muitas pessoas que são supervisores psicopedagógicos que não atendem. Se a pessoa não atende, se ela não tem praticado o atendimento, como ela vai ser o suporte para você? Então, a gente precisa pensar nisso, no supervisor, tá? Se você tiver, ele tem essa característica, ele tá atendendo, ele não tá atendendo? Eu acho que é uma característica importante do supervisor, ele tá ativo, porque a pessoa ativa, ela tá se qualificando, né? Então, outra coisa importante do supervisor é ele compreender do assunto que você está se debruçando, né? Se é uma pessoa com laudo de dislexia, você procura um psicopedagogo capaz, né, de te orientar em relação a casos de dislexia. Se é de questões de TDAH, estimulação cognitiva, um supervisor que vai te auxiliar nesse ponto. É importante isso. É importante você perguntar para o seu supervisor, na hora que você estiver procurando, você perguntar, olha, você conhece casos, sabe me ajudar em relação a esse tipo de patologia, esse tipo de síndrome, esse tipo de transtorno? E aí, se for um supervisor sério, ele vai te falar, olha, nesse ponto eu não tenho, mas eu conheço, com certeza, acabo conhecendo outros, né? Eu conheço um que vai te auxiliar nesse ponto. Quando você precisar disso, eu te auxilio. E é assim, tá bom, gente? Então, é importante. Não faça uma avaliação psicopedagógica, entregue um documento ou fale de alguma pessoa com insegurança, tá? Isso vai ser ruim para você, vai ser ruim para o seu paciente, porque é muito sério uma avaliação. A gente está falando de alguém. Então, busque o suporte. É importante, tá? De um supervisor sério, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Que não adianta se vocês forem por qualquer coisa aí pro mundo. Cuidado. O 13º ponto importante aqui, que é, você só vai falar, gente, a gente só dá a devolutiva, a gente só passa o relatório do que está acontecendo dentro do consultório psicopedagógico, na parte avaliativa, depois que você já tiver concluído, depois que você já sabe o que está acontecendo ali. Então, é só lá na devolutiva que você já está com o relatório pronto, que você vai passar as informações, é só ali. Antes disso, não tem essa do pai perguntar na porta, e aí, como é que foi hoje? Você pode até responder, foi bom, pronto, tudo bem, foi bom, carinha de ovo, foi ótimo. Essa carinha de ovo, foi ótimo. Até a próxima sessão. Por quê? Enquanto a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça, não tem como eu falar para os pais, ou para o responsável, ou para a própria pessoa, o que está acontecendo ali e o que vai acontecer dali. Até nós mesmos profissionais, vamos supor, se a gente pega um CID, que é um CID que a gente não tem muita familiaridade, e a gente está ali no processo de pesquisa daquele CID, daquele laudo, daquela patologia, né? A gente pode cometer erros, né? Então, a gente precisa resguardar isso para na hora que a gente for fazer uma devolutiva, na hora que a gente for entregar o relatório, a gente está seguro do que a gente está falando e não entregando um pedacinho de peça para todo lado, só complica a cabeça dos pais e também do próprio paciente. Então, informações sobre avaliação psicopedagógica somente na devolutiva, no relatório na devolutiva, só, tá bom? Então, ou seja, no último dia do processo avaliativo. Gente, muito importante, é o 14º ponto importantíssimo, gente do céu. Nós precisamos definir
quais são os objetivos psicopedagógicos para o caso. Não adianta a gente só meter a lenha. Ah, esse tem isso, você tem aquilo, lá, 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 lá. Não. Não. Nós precisamos ser profissionais e falar, olha, apresentou isto, isto e isto. O objetivo psicopedagógico, então, é esse, esse e esse. E eu até prefiro que fale em primeiro momento, em segundo momento, né? No médio prazo, é esse, esse, esse. E ao longo prazo, é esse, esse, esse. Cumprindo isso, vai ter alta. A gente precisa definir. Isso dá segurança para quem está perto da gente, para os nossos pacientes, para os familiares. Porque a gente sabe que existe um caminho. Aí vocês vão falar, mas se a gente falar isso, você querendo andar rápido. Quem vai deixar eles querer andar rápido ou não é o profissional que não tá dando conta, né, de organizar, de controlar, de apoiar os familiares dentro desse processo. Por causa disso, tem vários vídeos aqui no canal do YouTube, pode dar uma olhadinha aí, de orientação de pais, tá bom? Porque aí a gente vai ajudando eles ali, porque o processo é muito difícil de definir o tempo, né? A gente pode falar, ó, primeiro a gente precisa conseguir isso, né? Que é o primeiro passo. Depois, quando a gente conseguir isso, a gente vai tentar conseguir isso aqui, que é o segundo passo. E se a gente conseguir o 1 e o 2, a gente vai tentar o terceiro passo. Então, isso tem um prazo e é bom que se defina, tá? Eu acho importante. Tem muita gente que não gosta de pôr esses objetivos porque tem medo de outra pessoa pegar e fazer. Eu acho que, eu não acho, eu acredito que um bom profissional fala, eu vou fazer isso por você, tá aqui, o que eu vou fazer, vem junto comigo? Então, por isso eu afirmo, é importante definir os objetivos psicopedagógicos para aquele caso. 15º e último ponto importante, confie no seu trabalho. Nós psicopedagogos, nós somos estudiosos, nós gostamos da nossa profissão, a gente tá aí fazendo, tem tanta gente fazendo tanta coisa bonita nesse mundo. Nossa, eu fico tão orgulhosa, tão feliz. E você é um deles. Pensa pra você ver, você tá aqui aí há quase meia hora, acho que vai dar mais ou menos quase isso, esse vídeo, tentando entender como fazer melhor aí, né, dentro do seu consultório ou na sua maletinha que você leva para fazer atendimento do domicílio. Aqui, confia em você, seu trabalho é nobre. Então, esse é o passo mais importante. Uhul! Muito bom! Gente, se ficou alguma coisa aqui desse vídeo que falou, Raca, você falou muito rápido, não sei o que, explica melhor isso, deixa aqui pra mim nos comentários. Quem sabe vir até outro vídeo, né? Ou eu também respondo vocês por ali, tá bom? Vamos juntos? Ó, não esqueça, hein? Não esqueça, por favor, gente, não esqueça de deixar o seu joinha aí. Assim, sabe aquele sininho? Cutucar aquele sininho lá pra você receber as notificações aqui do canal, se inscrever no canal, tá bom? Porque tem novidade sempre. E é tudo coisa assim, ó, mão na massa pra vocês pegar e fazer acontecer. Querendo aqui a minha colinha, é só me chamar lá dentro do WhatsApp, é só você entrar no Inspira Psicopedagogos, ver meu número de telefone, me chamar no WhatsApp lá e eu te passo, tá bom? Na minha colinha. Combinado? Ó, beijinho e até mais, mão na massa. Quer receber mais conteúdos como esse? Curta, compartilhe e ative o sininho.